Aleluia, glória a Deus, aleluia. Te amamos, papai, te amamos, Deus. Deus da minha vida, Deus da nossa vida, te amamos, pai. Glória a Deus, aleluia. Abra a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12. Essa carta muito especial de Romanos. Glória a Deus. Não sei se você estava aqui 3 domingos atrás. Eu comecei a pregar essa palavra há 3 domingos atrás. Preguei terceiro domingo atrás, segundo domingo atrás. Aí pulamos semana passada, que foi o aniversário da igreja. Estamos pregando sobre viver, andar, né? E desfrutar do sobrenatural de Deus. Ou seja, na realidade a palavra é andando no sobrenatural de Deus. Mas quando a gente anda no sobrenatural de Deus, a gente vive uma nova dimensão. A gente desfruta de coisas que a gente jamais conseguiria desfrutar nesse nível terreno e mesmo que espiritual de ser e de viver. Mesmo que você seja um bom cristão, né, seja uma pessoa espiritual, né, que busca Deus, que ora, que lê a palavra de Deus, você pode mesmo assim viver num nível de espiritualidade que só não está no mundo, porque você já largou tudo no mundo, você veio para Deus, mas existe um nível maior que mesmo sendo cristão, mesmo sendo convertido, mesmo estando lutando contra o pecado, mesmo assim às vezes a gente não consegue acessar coisas que só conseguimos acessar quando a gente consegue andar um nível acima, quando a gente consegue pegar, né, aquelas... Alguém descobre o nome daquilo ali para mim, fazendo um favor? E sobe o monte, né? Como fez Moisés, e vai até a presença do Senhor. Amém? Existe um lugar, diga assim após mim, diga assim: existe um lugar que não é todo mundo que chega, que ali você consegue estar diante não só de Deus, mas da face de Deus. O lugar onde está a face de Deus é o sobrenatural, aonde nós alcançamos coisas, promessas que está acessível somente àqueles que caminham no sobrenatural de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Amém? Porque assim, amados, eu acredito que tem pessoas aqui que não estavam 3 domingos atrás, 2 domingos atrás, e enfim, mas eu preciso repetir muito isso, eu quero repetir muito daqui para frente. A gente sabe que inclusive, cada um de nós, cada um tem uma capacidade. Tem uns mais capacitados, outros menos capacitados. É isso que a Bíblia nos ensina ali na parábola dos talentos. Que veio aqui, o reino de Deus era semelhante a um homem que partiu de viagem, mas antes deixou seus bens, deixou a um 5, deixou a outro 2 e deixou a outro 1. E deixou a cada um segundo a sua capacidade. Deixou a cada um segundo a sua capacidade. Então, a gente entende que nem todo mundo tem a mesma capacidade, ok? Então, se por um lado, nem todo mundo tem a mesma capacidade, mas, porém, uma coisa nós temos que entender, que todos nós temos o mesmo Senhor. Todos nós somos filhos do mesmo Pai ou não? Então, se a gente tem menos ou mais capacidade, não é o que vai fazer a grande diferença na nossa vida. O que vai fazer a grande diferença na nossa vida é o que nós fazemos com aquilo que Deus coloca na nossa mão.
É isso que vai fazer a grande diferença na nossa vida. É o que nós desenvolvemos, é o que nós trabalhamos, é o que nós fazemos com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Independente da capacidade que você tem, você pode multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. E Deus tem colocado uma obra na tua mão para você multiplicar. Amém? No âmbito terreno, natural, a gente sabe que da mesma forma, muitas pessoas, elas estão lá na frente de outras, inclusive isso acontece dentro da mesma família, uns prosperam mais, outros prosperam menos e tudo, mas nem sempre o que prospera mais é mais feliz do que o que prospera menos, e isso não quer dizer nada, não é verdade? Então, nós precisamos entender que nós podemos viver aqui neste mundo terreno, e às vezes viver desfrutando menos do que pessoas que não servem o Deus que nós servimos. Pastor, você está falando em coisas materiais? Sim, porque eu estou comparando com pessoas naturais. Nesse momento eu estou falando de coisas materiais. Nesse momento. Tá? A gente pode desfrutar muito menos de coisas materiais do que pessoas que não servem o Deus vivo e verdadeiro que nós servimos. Mas só que coisas materiais não são tudo. Existem coisas que as pessoas mais bilionárias dessa face da terra não conseguem alcançar, não conseguem acessar. São os milagres de Deus. E você consegue acessar por você, pela pessoa que está do seu lado, pelo pobre, pelo rico, pelo bilionário. Você consegue acessar em Deus, se você conseguir caminhar no reino do Espírito, no sobrenatural de Deus. Milagres, diga milagres, que pessoas que têm posse não conseguem alcançar. Então, nós somos filhos de Deus e precisamos aqui na terra desfrutar tanto de coisas, desfrutar abundantemente, tanto de coisas materiais, como principalmente, com letra caixa, principalmente do sobrenatural de Deus. E isso me incomoda muito, Porque toda vez que o Senhor Ele nos dá um caminho, Ele nos dá uma promessa, melhor dizendo, Ele nos dá uma promessa, quando Ele aponta para algo grande que Ele quer que a gente alcance, você vai ver um caminho de dificuldade. Você vai ver que realmente é um caminho que não é todo mundo que trilha. Não é todo mundo que trilha. Eu tinha uma época que eu falava para minha afinada esposa, eu era muito vingativo. Hoje ainda sou, bem pouquinho, assim. Mas às vezes ainda tem. Você não tem desejo de vingança de vez em quando? Tem ou não tem? Fala a verdade, né? Ai, estão aqui. Mas eu era muito, que eu me preocupava isso, eu falava para minha esposa. Aí eu dizia assim, quando eu vi uma pessoa assim, sabe, uma ovelha daquelas que realmente tirava a gente do sério, eu dizia, por exemplo, se o Emerson, né, me tirou muito do sério, eu dizia assim para ela, amor, vamos fazer dele um pastor? Porque eu queria que ele passasse por aquilo que eu estava passando, e ele sabia o que é bom ser pastor. Olha a minha vingança. Quer saber o que é bom? Vamos fazer dele pastor. Tudo bom? Então, né, eu costumo dizer que se você não quiser passar o que Jesus passou, nem pegue no arado, né? Nem pegue no arado. Porque Jesus passou tantas coisas. E eu digo isso, por que eu estou falando isso? Porque o caminho do sobrenatural é um caminho que não é todo mundo que quer passar. Porque é um caminho estreito, é um caminho difícil, é um caminho, sabe, com muitas, com muitos empecilhos, com muitas barreiras,
com muito desejo de desistir, de voltar atrás, sabe? Mas é um caminho que nos leva aonde a gente vai alcançar o sobrenatural de Deus. E você não precisa ser pastor para você alcançar o sobrenatural. Você não precisa ser um diácono para alcançar o sobrenatural de Deus. Você precisa só acessar este caminho, que é um caminho diferenciado. Fazendo o que, pastor? Aquilo que você não costuma fazer. O que, por exemplo? Pergunta para Ele, para o Espírito Santo de Deus, que mora aí dentro de você, porque Ele tem uma rota para cada um de nós. Ele tem um caminho para cada um de nós. Ele tem uma estratégia para cada um de nós, para que a gente chegue até lá. Amém? Vamos ler aqui, o que nós lemos há 3 domingos atrás, que diz assim: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Diga, se ofereçam. Mais forte. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o plano perfeito para a nossa vida. Esse que é o plano que Deus tem para cada um de nós. Então, amados, eu vou só fazer um resumo muito breve, que muito breve. Nós falamos sobre esse plano perfeito e personalizado que Deus tem para a nossa vida, né? Para nós sermos livres, dominadores de tudo. Falamos aqui sobre como andar no plano sobrenatural e começamos a falar que a gente precisa primeiro querer acessar coisas que não é todo mundo que acessa. Querer acessar coisas que não é todo mundo que acessa. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. A gente precisa querer, tá? E para a gente querer, a gente precisa demonstrar que a gente quer. E como? Eu falei que existem algumas formas, existem várias formas. Na verdade, eu falei 3 formas aqui da gente acessar, né, andar no sobrenatural. Eu falei aqui sobre 3 formas aqui, né, para poder andar nesse plano perfeito e personalizado, alcançar esse plano perfeito e personalizado de Deus para a nossa vida, que é a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Nós falamos aqui sobre nós abandonarmos os nossos pecados de estimação. Falamos também aqui sobre cuidar com as distrações exageradas da nossa vida. E falamos também aqui sobre fazer o bem. Aí depois no outro domingo nós falamos um pouco ali, mais um pouco sobre fazer o bem, exatamente o que seria ali fazer o bem, e falamos sobre a dispensa celestial. Quem lembra? Que a dispensa celestial existem coisas tanto sobrenatural, que só existe lá no céu, como coisas que existem aqui na terra. Porque as pessoas de posse, elas conseguem conquistar facinho coisas que nós não conseguimos com o nosso recurso financeiro. Mas por intermédio desse nível sobrenatural, a gente consegue acessar coisas que a nossa condição financeira não consegue. Eu estou falando agora de coisa material, de novo, tá? Só para você poder entender. Coisa que existe na terra, que pessoas que têm dinheiro compram. Mas às vezes a gente citeia, né, 2 domingos atrás eu citei aqui que eu estava com vontade de comer uma pizza. Cheguei do culto e não tinha dinheiro para comer pizza, eu e minha família. Você não tem dinheiro para comprar uma pizza? Qualquer um de nós aqui tem dinheiro para comprar uma pizza. Não é? É difícil comprar uma pizza? Mas tem dia que não é difícil? Você pode comprar pizza todo dia? Então, mas tem gente que pode comprar pizza todo dia. Mas se você anda no sobrenatural, a pizza chega até você. Experimenta isso. Nós já compramos pizza que veio do céu. O entregador não queria entregar não. Deus disse, vai lá, entrega. O entregador nem gostava muito de mim. De verdade, estou falando sério. Não gostava muito de mim. Mas ele bateu lá na nossa porta depois do culto e disse assim, Deus mandou entregar uma pizza para vocês. E nós comemos pizza. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, amados, a gente precisa entender que existe um lugar
que a gente acessa coisas que a maioria das pessoas não alcançam, não acessam, tá? Então eu falei sobre essa despensa, lá tem tudo, tem do natural e tem do sobrenatural. Tem coisas que são sobrenaturais, que as pessoas da terra, por mais dinheiro que tenham, elas não alcançam, e é aí que eu quero chegar, tá? Porque quando você tem acesso a este lugar, Deus vai te dar, né, das coisas naturais, como as pessoas naturais também têm, mas ela vai te dar coisas sobrenaturais que um homem natural, um homem que não serve a Deus, eles não conseguem alcançar. Eles vão ter que vir se sujeitar a você e dizer assim: ora por mim, faz uma campanha por mim, ora aqui na minha cabeça, abençoa a minha vida, pede um milagre para Deus, porque eu não consigo acessar isso de jeito nenhum. Quem está entendendo? Diga amém. Amém? Então, amados, nós falamos aqui sobre isso, né? E falamos sobre terminamos aqui falando sobre duas coisas que tem lá no céu, que não tem na terra. Como eu falei, tem coisas lá no céu que tem aqui na terra, que Deus diz assim: olha, leva isso aqui para ele, leva essa pizza, né? Ele manda o anjo dele trazer, né? Ele manda a mula falar, ele manda, enfim, né? Ele dá um jeito e manda, ele faz, né? Ele faz o impossível, né? E tem coisas que não tem aqui na terra. E lá tem, como eu falei, né, para terminar, eu falei sobre os milagres personalizados. Quem precisa de um milagre aqui? Lá tem. Ideias criativas. Quem precisa de uma ideia criativa aqui? Lá tem. Lá tem ideia que vai revolucionar a tua vida. Vai revolucionar a tua vida. Deus vai te dar uma ideia que, por intermédio dessa ideia, você vai dizer assim: olha, eu vou abrir um micronegócio. A ideia de Deus não é para micro, é para macro, é para coisa grande. Ela pode até começar pequena, mas ela vai te levar num lugar jamais imaginado em toda a tua vida. Agora, quando a ideia for tua, aí o negócio é difícil. Mas quando a ideia de Deus, ela expande assim de uma hora para outra, que é uma coisa assim que o olho humano, o entendimento humano, o coração humano não consegue mensurar. E dando continuidade, amado, né? Nisso aqui, a gente precisa entender uma coisa: que para a gente chegar neste lugar de acesso às coisas sobrenaturais, para a gente chegar nesse lugar, nesse caminho do sobrenatural de Deus, a gente vai ter que renunciar a muitas coisas. E renúncia é uma das características do Evangelho de Cristo. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe. Não existe um excelente casamento sem renúncia. Existe, José? Não, você só faz o que você quer? Estava lascado. Wesley, só faz o que quer? Por causa de quem? Faz assim, ó. Não sei. Faz assim, ó. Não sei. Hã? Você casou ontem, Carlos. Aprende essas coisas. Rotiné já fez assim, ó. Né? Então esse caminho do sobrenatural é um caminho de renúncias. E renúncia exige muito sacrifício, muito esforço. E por isso que nós lemos ali: portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que se ofereçam seu corpo, o corpo de vocês, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Sacrifício, renúncia, dificuldades, lutas, tribulações. Mas esse texto aqui, ele fala 3 níveis de sacrifício. Ofereçam, pela misericórdia de Deus, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereça o corpo de vocês em sacrifício vivo. Diga, sacrifício vivo, santo e agradável.
Diga, são 3 sacrifícios. Diga, sacrifício vivo, sacrifício santo e sacrifício agradável. O que quer dizer sacrifício vivo? Para começar, eu quero te dizer que é quando você entende, como diz o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em... Sacrifício vivo é quando você entrega a sua própria vida, a sua própria vontade, para viver a vontade de Deus. Sacrifício significa entrega ou entregar a própria vida, entregar o próprio corpo, entregar a mente e principalmente a vontade própria para Deus. Sabe aquela vontade que você tem? Não, eu estou com vontade disso. Não, mas eu quero isso. Não. Sabe aquela... às vezes a gente reclama, briga com os nossos filhos, mas espiritualmente às vezes a gente é pior do que os nossos filhos. Os nossos filhos, eles querem coisas que nem são para eles, e não está no tempo, e não é hora, e enfim, ele não pode, e faz mal para a saúde, e enfim, e vai prejudicar eles. Não é assim que nossos filhos são? E a gente também é assim, só que a gente não sabe que não é para nós, a gente não sabe que não é o tempo, a gente não sabe que vai prejudicar a gente não sabe. Eu queria ser um grande representante comercial com escritório fixado em Curitiba, com vários prepostos em toda a região de Curitiba e todas as cidades do estado do Paraná. Esse era o meu sonho. Eu vim para cá e comecei a trabalhar como representante comercial em Moarama, e vim para Curitiba e comecei a vender. Mas o meu sonho era ter um escritório de contabilidade para poder... Entendeu? Esse era o meu sonho. Quem é representante comercial sabe que você pode ser o vendedor, mas também você pode ter uma equipe de vendedor. Foi para isso que eu vim para Curitiba. Esse era o meu sonho. Deus queria isso para mim? Parece que não, né? Era a época de eu fazer isso? Mas a gente é assim, a gente não consulta Deus. Aí chegou uma hora que Deus disse assim: me dá teu carro. Eu já estava, já tinha 3 anos de portas abertas, e eu lá nas vendas. Pá. Deus disse: me dá teu carro. Porque o meu carro era a principal ferramenta da venda. Sem o carro eu não conseguia sair para vender. Eu tive que entender a duras penas. Não era isso que Deus queria para mim. Eu até, Diogo, talvez eu já falei para você, a Kelta me fez lembrar um dia desses sobre isso, né? Eu criei por causa disso, que eu vi assim, não, então Deus, quem é digamos assim, pastor titular, não pode trabalhar no secular. E eu fiquei com isso até poucos dias atrás. Eu fui conversar com o meu discipulador sobre isso. Ele disse: não tem nada a ver. Um pastor titular pode ser empresário. Então eu entendi que aquilo era para aquela época para mim. E era mesmo. Porque hoje Deus está me mostrando diferente. E às vezes tudo a gente padroniza e cria um certo, como é que fala? Um dogma, né? E enfim. E a gente quer, mas a gente não procura saber o que Deus quer da nossa vida. E a primeira coisa para a gente acessar o sobrenatural é a gente discernir a vontade de Deus. E eu lembro que as coisas começaram a mudar para mim, porque mesmo eu com venda naquela época, 20 anos atrás, eu já tinha mês de eu tirava salário de 10 mil reais naquela época. Mas só que tinha mês que eu não ganhava 1.000. E a coisa fazia assim, sabe? Muito difícil. E eu precisei entender que Deus tinha um outro caminho para mim, que eu precisava renunciar aquilo ali.
E aí eu fiz uma oração, o Senhor me levou a fazer uma oração, disse assim: Senhor, então eu não quero viver mais os meus sonhos, eu quero viver os teus sonhos e fazer parte da realização deles. E tudo mudou para mim. Tudo mudou para mim. Aí Deus, para me castigar, fez eu pastor. Brincadeira. Brincadeira, não é um castigo não. Isso para mim é uma honra. É uma honra. Uma honra mesmo. Eu me sinto muito honrado. Um dos maiores presentes que Deus, depois da minha família, que Ele me deu, foi ministério. Eu sinto muito honrado sendo um pastor. Muito, muito, muito honrado. E agora, falando em ideia criativa, eu pedi uma ideia criativa para Deus. Deus me deu uma ideia criativa, e as coisas estão acontecendo sem muito esforço. Então, mas para isso eu tive que ir lá atrás renunciar à minha vontade, renunciar ao meu sonho, renunciar ao meu desejo. A gente precisa entender que a gente vai ter que recuar no nosso entendimento, no nosso, na nossa sabedoria, mudar o nosso pensamento, para que a gente possa viver os planos de Deus. Aqui fala, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A gente precisa entender que não é o que eu quero, é o que eu preciso. Não é o que eu busco, é o que Deus já preparou para mim. Quem está entendendo, diga amém. Lembra que eu falava assim, agora eu vou casar com uma baixinha, porque eu cansei 30 anos sendo o menor da casa. Olha o tamanho da mulher que Deus me deu de novo. Porque Ele precisa me levar ali na rédea, o Senhor. Não é do nosso. Fala para a pessoa que está do seu lado, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. A gente precisa entender isso, amado. Vontade pessoal aqui está aqui a gente entende que a vontade pessoal é um dos principais motivos pelos quais a gente se distancia do plano perfeito e personalizado que Deus tem para a nossa vida. É a nossa vontade pessoal, é o que a gente quer, é o que a gente sonha, é da forma que a gente busca, sem consultar a Deus, sem querer saber o que Deus quer para a gente, sem querer saber o que a nossa liderança quer para a gente. É a forma que a gente quer que nos distancia muitas vezes do plano perfeito e personalizado para a nossa vida. É só olhar para Deus, para Jesus. É só olhar para Jesus. A oração que Ele nos ensinou, Ele disse assim: Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Faça a tua vontade assim na terra como no céu. Quando ele estava lá prestes a ir quando ele estava no Getsemane, prestes a entrar a ir para a cruz para ser crucificado, ele falou: afasta de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas seja feito. Por que a gente não vai aprender com esse aqui, que desde sempre andou no sobrenatural de Deus? Porque ele não vivia para fazer a sua vontade, mas vivia para fazer a vontade do Pai. Ele se sacrificou para morrer na cruz em nosso lugar. Foi um grande sacrifício ou não foi? Sacrifício de cruz é um grande sacrifício ou não é? Mas não foi o maior de Jesus. O maior de Jesus foi não fazer a vontade dele, porque ele disse assim: eu não queria ir para lá, Senhor. Ele se sacrificou para fazer a vontade do Pai. Para mim, o maior sacrifício de Jesus, como homem, porque ele era 100% Deus, mas 100% homem, como homem, que isso fica bem entendido, foi ter que fazer a vontade do Pai. Foi não ter que ter dado o sacrifício, como é que se diz? Não ter dado o tratamento que Pedro merecia, que Judas merecia.
Pedro merecia um tratamento, mas a vontade de Deus era outra. Judas merecia um tratamento, mas a vontade de Deus era outra. A gente merecia um tratamento. O que a palavra de Deus fala? Mas por causa da sua misericórdia é que nós não somos consumidos. A gente merecia morrer, a gente merecia perecer, a gente merecia ir para o inferno, mas Jesus se sacrificou, fazendo a vontade do Pai, até chegar na cruz, para morrer no nosso lugar, para que eu e você fôssemos poupados e tivéssemos direito à vida eterna. E enquanto vivermos aqui nessa terra, a gente viveu uma vida andando no sobrenatural de Deus. O Senhor tem prazer em realizar nossos sonhos, amados. Desde que o nosso sonho não atrapalhe o plano perfeito e personalizado que Ele tem para a nossa vida. Diz para a pessoa que está do seu lado: deixa Deus fazer, não atrapalha Ele não. Não atrapalha Deus não, irmão. Às vezes a gente quer demais e ouve de menos o Espírito. Agora eu te pergunto, é fácil deixar de sonhar e viver os nossos sonhos para sonhar e viver os sonhos de Deus para a nossa vida? É fácil? Não é? Abraão, um grande exemplo disso. Qual era o maior sonho de Abraão? Era um filho, era Isaque. Depois de 100 anos, ele tem um filho, seu maior sonho. Aí Deus diz assim: filhão, abre mão do teu sonho por mim. Aí ele relutou, brigou, disse que não, capaz, agora que eu tenho, eu vou entregar. Foi isso que Abraão fez? Ele entendeu que era melhor ele viver os sonhos de Deus e andar no sobrenatural e ser amigo de Deus, do que fazer o que ele queria e se afastar de Deus. Amados, a gente muitas vezes não renuncia simples vontades. Você imagina grandes sonhos. A gente tem que começar a renunciar pelas pequenas vontades, pelos pequenos desejos. Se a gente precisa renunciar muitas vezes os nossos sonhos, como eu já renunciei o meu, e talvez muitos aqui já renunciaram o seu sonho para viver o sonho de Deus. Imagina vontades simples. Às vezes são coisas tão simples que a gente tem que renunciar, e a gente não renuncia às pequenas coisas para poder viver o sobrenatural de Deus. Por exemplo, a gente está aqui hoje. A gente teve que renunciar o nosso descanso, nosso domingo, parte do nosso domingo, para poder estar aqui, na presença do Senhor. Cansaço. Quem trabalha muito durante a semana aí? Cansa ou não cansa? Não dá vontade assim de dormir um domingo inteiro? Dá vontade ou não dá? Dá. Aí você diz assim, quando o negócio está bom, a cama está boa, está na hora de ir para o culto. É ou não é? Quem tem coragem de dizer a verdade?
A gente precisa renunciar aos nossos pequenos hábitos que nos afastam da vontade de Deus para viver, para que Deus ele possa realmente fazer algo grande na nossa vida. Sabe uma coisa que a gente precisa renunciar? É uma coisa bem pequenininha, mas acaba com a vida da gente. A preguiça. Fala para a pessoa que está do seu lado, ainda bem que você não é uma pessoa preguiçosa. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Deus me revelou que para você não tem tempo ruim. Você vai e faz a hora que Deus manda você fazer. É ou não é? Gente, precisa trazer uma mensagem só sobre preguiça aqui. Eu acho que vai ficar um mês pregando sobre preguiça aqui. Quem tem preguiça aqui? Faz assim, ó. Rapaz, e quem é mentiroso? Levanta a mão assim, ó. Porque, né? Acho que quem não tem preguiça talvez seja mentiroso, ou é muito corajoso, é muito esperto, né? A gente precisa renunciar a isso, amado. A gente precisa renunciar à postergação. É assim que fala? Procrastinação. Fica procrastinando, postergando, né? A procrastinação. Deus disse assim: olha, sabe o irmãozinho lá que está precisando de uma palavra? Passa uma mensagem para ele, liga essa pessoa, faz uma visita para ele. A gente diz: é mesmo, né, Senhor? Tá, já faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Quem é o irmão do depois aqui? Diga assim: eu não sou. Quem já deixou coisa para depois aqui? A gente precisa renunciar a isso. Sabe por quê? A gente precisa renunciar à procrastinação, porque o sobrenatural de Deus começa antes das nossas atitudes. Deus sabe quando a gente vai fazer e quando a gente não vai fazer. Você quer ver o exemplo? Falei de Abraão agora há pouco. Abraão, já deu tempo? Ixi, mentira. Tem que renunciar à mentira também, irmão. Gente do céu. Amados, o cordeiro para ser sacrificado já estava preparado lá no Monte Horebe. Por quê? No Monte Horebe? Não. Aonde? Peraí, me deu um branco aqui. Sinai, né? Aonde Abraão foi sacrificar o Senhor? Qual monte? Qual monte? Alguém me ajuda aqui? Jesus. Moriá. Na realidade, uma das montanhas dos montes de Moriá. Da região de Moriá. Moriá não era uma montanha, era uma região. Obrigado. Já estava lá o cordeiro. Abraão saiu 3 dias de viagem. Já estava lá o cordeiro. Porque o sobrenatural começa antes das nossas atitudes. Quem está entendendo? Não deixe as coisas para depois, não, que você não alcança o sobrenatural. Não faça isso. Não deixa a preguiça te parar, que você não alcança o sobrenatural. Você não vai conseguir de jeito nenhum. Mas ele diz assim, olha, a palavra de Deus diz assim: irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Diga sacrifício vivo. Diga sacrifício santo. Sacrifício agradável.
Mas não é só o sacrifício vivo, tem o sacrifício santo, que significa renunciar-se a ponto de separar-se dos padrões deste mundo para viver aqui na terra um estilo de vida celestial. Ei, não se amolde ao padrão deste mundo. Não se amolde, isso aqui está falando de padrão de sacrifício santo. Não se amoldem ao padrão, aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós não somos deste mundo e não podemos viver como tal. Olha, o jovem Daniel, ele estava na Babi. Hã? Onde Daniel estava, gente? Gente do céu. Onde Daniel estava? Ele era de lá? Ele viveu como o povo de lá? Ele comeu os manjares do rei da Babilônia? Hã? Porque ele decidiu, ele assentou no seu coração não se tornar impuro, não se contaminar com os manjares do rei da Babilônia. E isso aqui, amados, os manjares do rei da Babilônia é uma analogia dos prazeres do mundo. Eu já falei aqui uma vez, e quero repetir muito, eu já falo isso aqui há 20 anos, tá? Que a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não somos deste mundo e nós não podemos viver como este mundo. Nós não podemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Nós não podemos deixar o mundo nos influenciar e nós não podemos nos acomodar com a forma como o mundo quer ditar as regras para nós. O mundo não pode ditar as regras para nós. Nós é que temos que iluminar o mundo. Nós é que temos que levar a palavra de Deus. Nós é que temos que levar as regras de Deus para o mundo. Nós não podemos viver como o mundo quer que a gente viva. Nós temos que levar para o mundo como Deus quer que as pessoas vivam. Aí a gente olha para o mundo, olha como os jovens do mundo se vestem, se comportam, falam, a gíria, a vestimenta, as atitudes. E a gente quer fazer igual. Porque na palavra de Deus está escrito: assim diz o mundo devasso, sede meus imitadores. É assim? A gente tem que imitar quem, amados? A gente tem que imitar Cristo. Você imagina Cristo falando gíria? Você imagina Cristo chamando palavrão? Você imagina Cristo um viciado? Você imagina Cristo mentindo? Nós não podemos ser levados pela influência do mundo. Nós temos é que influenciar o mundo. Você, mulher, você precisa imitar as mulheres do mundo. O que vai dar se você, que é uma varoa valorosa, que é uma mulher santa, começar a se vestir como as mulheres lá do mundo? O que vai acontecer, amados? Se vista de forma digna, como se você fosse encontrar com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Cuide com a sua vestimenta. Vá para frente do espelho e diga: Espírito Santo, eu estou pronta para o Senhor. É assim que o Senhor quer que eu me vista? Tá bom assim, Pai?
Aqui, pai, ó, não deixei nem 1 milímetro de decote aqui, ó. Não deixei, né? Uma maquiagem perfeita, né? Que não é igual a da El, que maravilha. E que não espanta ninguém. Mas não, irmão. Eu já falo isso há 20 anos e vou continuar falando. Você, mulher, cuide, para você não escandalizar. Cuide com o teu decote. Pegue uma moeda de 1 centavo. E se couber no cofrinho aqui, mude de roupa. Tem cofre aqui de mulher que cabe uma tampa de lata de Nestogênio. Faça isso. Quem está comigo há muitos anos sabe que eu falo isso há 20 anos já. Antes da CCPA. É ou não é? Você era criança, né? Já falava isso, né? Cuidado com isso. Fique de pé para você pensar que está acabando. Nós somos a luz do mundo. E consequentemente nós é que temos que guiar o mundo e não ser guiado pelo mundo. Não podemos imitar a conduta do mundo. O que é a conduta do mundo, pastor? A conduta do mundo é tudo aquilo que entristece o Espírito Santo e nos afasta de Deus. A gente até pode se fazer de inocente, meu amado. Olha aqui para mim. A gente até pode se fazer de inocente, mas a gente não é não. A gente sabe quando a nossa conduta, ela entristece o Espírito Santo. A gente sabe quando a nossa fala entristece o Espírito Santo. A gente sabe quando a nossa roupa entristece o Espírito Santo. Mas ele fala também que nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício agradável. O que é sacrifício agradável? Tem 2 níveis de agradável aqui. O primeiro nível é quando você agrada a Deus. E não tem como agradar a Deus, não tem como agradar a Deus se não for por andar no sobrenatural, andar por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente decide andar não nesse mundo terreno, conforme as regras deste mundo terreno. Quando a gente decide andar segundo o sobrenatural de Deus. Quando a gente decide andar na direção que Deus quer que a gente ande, por mais que a circunstância diga diferente. Olha Josué e Caleb. Eles tinham a promessa de Deus para a vida deles. Eles foram com outros 10 homens espiar a terra. Eles foram espiar, eles foram olhar a terra. E o que acontece? Os olhos naturais daqueles homens viram a impossibilidade deles entrarem na terra. Moisés e Caleb disseram assim, Josué e Caleb disseram assim: se Deus se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. É essa terra que é a terra da promessa. Não importa os gigantes, não importa as muralhas, não importa os armamentos, o número de guerreiros que aquele povo tem, não importa o tamanho do exército, é a promessa de Deus, é a promessa que Ele tem para a nossa vida. E se Ele se agradar de nós, Ele vai nos entregar essa terra. Sacrifício agradável quando você pega a tua fé e agrada a Deus de todo o coração, mesmo que as aparências, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, não vai acontecer. Já aconteceu, Diogo, já aconteceu. Só levanta a mão para Deus e agradece. Obrigado, Senhor amado, por tudo que o Senhor já entregou na minha mão. Porque já só falta pegar lá na prateleira do céu, na dispensa celestial. Amém, amados? Mas também sacrifício agradável quando a gente se agrada de Deus. Não é só quando a gente agrada a Deus, é quando a gente tem prazer na presença dEle, é quando a gente tem prazer
de se sacrificar pela madrugada, de se sacrificar nas noites frias de domingo para vir para a igreja, de se sacrificar, deixar o nosso descanso, sabe? Porque a gente quer fazer a obra de Deus, porque a gente quer fazer o que Deus quer que a gente faça, porque a gente quer ganhar almas para o Senhor. A gente tem prazer nisso aí, mesmo sabendo que não é fácil. É fácil fazer essas coisas? Por isso que é sacrifício agradável. Não é fácil, mas eu me agrado, eu tenho prazer em fazer isso. Não é fácil te pastorear, né, Diogo? Mas eu tenho prazer em te pastorear. É nossa. Não é fácil ser ovelha do pastor Atenil, é fácil? Fala a verdade, fala a verdade. Fala a verdade para a igreja ver. Josiel, é fácil ser pastor, ser discípulo do pastor Atenil, ser ovelha do pastor Atenil? Às vezes a gente até peca, né? Não é fácil, mas não é legal? Não é bom? Ouça essa canção e diga assim: Senhor, eu não quero mais andar no natural, eu não quero mais andar por vista, eu quero andar por fé. Nós vamos falar um pouco mais sobre fé, nós vamos continuar pregando sobre o sobrenatural de Deus. Mas entenda uma coisa: queira sair da situação que você está, queira não viver mais de uma forma rasa, queira mergulhar cada vez mais na presença do Senhor.